Boa noite, meninas, tudo bem? Boa noite, Vanessa. Bom, está começando então o nosso último período, nossa última aula do ano, né? A nossa última aula do ano vai falar sobre interpretação de textos, né? É uma aula de estudo diversificado, né? E que é muito importante, na verdade, não apenas no curso de licenciaturas, mas é importante em todos os cursos, né? Afinal de contas, a interpretação de texto ele seria, digamos assim, o grau máximo de abstração da nossa língua materna, né? Antes disso, para deixar registrado, hoje já está rolando para quem não conseguiu os 1.500 pontos a prova, né? A prova de recuperação, né? A prova ela é gratuita, né? Ela abre no sistema caso você não tenha atingido 1.500 pontos. Ah, Lucas, eu entrei e está lá disponível, né? Eu atingi, mas está disponível. É erro de sistema, nem precisa fazer, porque mesmo que você faça o sistema, não irá validar, mesmo que você tire uma nota maior. Tá? Ela pode até ficar disponibilizada, o que eu acho pouquíssimo provável. Nessa parte de avaliações, eles já são um pouquinho mais restritos, mas hoje é o último dia para realizar essas avaliações. Ela está disponível exatamente no mesmo lugar onde vocês têm as provas, né, das disciplinas, e é só entrar lá e realizar hoje até às 23h59, né? Conforme estava previsto lá dentro da própria é, da própria. Deixa eu me perdi. Eu me perdi. Mas estava lá dentro do. Aparece lá conforme estava dentro do próprio calendário. Né? Hoje, antes de iniciar, além disso, de falar dessa parte da prova que está rolando hoje, para poder fazer uma despedida desse ano, né? Ano que vem, rumo a 2021, o nosso grupo, eu vou bloquear ele a partir do fim dessa semana, né? Então, até sexta-feira, eu vou bloquear o nosso grupo, ele vai ficar apenas para administradores mandar mensagens, tá? Dúvidas que surgirem, tá? Eu já vou adiantar uma dúvida que vai surgir, eu sei que vocês vão perguntar e vão, Lucas, me ajuda e tal. Já vou ajudar, já vou começar ajudando. Provavelmente deva aparecer para vocês que vocês não possuem algumas faltas, tá? Fiquem despreocupadas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer entrar em contato com o Pedro e com a Kátia, informando exatamente isso que eu vou falar. Olha, o Lucas já avisou que fez manualmente as nossas presenças, né? Então, mas está aparecendo para mim, porque eles abrem o chamado e aí é feito de fato lá manual. Mas eu encaminhei todas as presenças manualmente, porque o sistema só deixou dar presença no primeiro dia de aula, depois não deixou mais. Então, foi um erro do sistema, né? A gente não sabe, mas todas as presenças foram computadas. Então, não tem ninguém com problema de falta na disciplina, tá? Aliás, só tem acho que duas alunas que eu nunca vi falar, né? Eu não consigo adicioná-las, acho que é Bruna, e mais uma. São duas alunas que eu não consegui adicionar, né? Então, essas sim, elas estão indo com falta, comigo, né, pelo menos, mas todas vocês estão com presença, tá bom? No semestre que vem, nós teremos as seguintes disciplinas, né? Nós teremos a avaliação na educação, teremos didática, teremos educação formal e não formal, história da educação, vou até falar práticas, sociologia da educação e teorias e práticas do currículo, tá? Teoricamente já deveria ser para vocês terem um estágio de vocês, né? Mas eu estava vendo aqui na grade de vocês, ficou para o semestre seguinte, lá para o segundo semestre. Então, eu ia falar, olha, é provável que o estágio de vocês seja diferenciado, porque ano que vem, né, primeiro semestre, por conta da vacina, a gente ainda não tem um panorama de como será o retorno às aulas, né? E pode ter certeza que, mesmo sendo obrigatório fazer estágio, com certeza vai ser um grupo que dificilmente vai voltar tão cedo a realizar alguma atividade dentro de sala de aula. Se mesmo assim esse cenário persistir no ano que vem, fiquem despreocupadas. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com as alunas deste ano, né? Elas fizeram um estágio comigo, né?
foi todo feito através de trabalhos, eu ia explicando no final da aula, né, fazer uma aula seguinte, só com explicação de etapa por etapa, né? Então, é bem provável que quando vocês começarem a ter o estágio, já tenha voltado presencialmente. Então, fiquem despreocupados, tá? Em relação a isso. Mas nós teremos práticas pedagógicas, gestão da sala de aula, né? Essa disciplina, eu acho, foi quase igual que eu tive por último na aula com as meninas, né? Como vocês já viram que esse semestre ele veio com algumas atividades no meio do semestre, façam exatamente aquilo que eu havia falado, que eu até não tenho aqui minha agenda. Minha agenda está aqui, eu levei para algum canto, minha agenda eu levei para algum canto, mas quando começar o semestre, entre no ambiente e anotem todas as datas. Pegue uma agenda, anotem tudo. Anotem mesmo. Coloca a data fim, coloca no fim a finalização que precisa fazer tal exercício. Por quê? Porque a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã é ver minha agenda. É por isso que eu consigo fazer tantos cursos ao mesmo tempo e tudo mais. Não é porque eu sou um lindo, maravilhoso alecrim do campo, não, dourado. Alecrim dourado lá do campo, não. É porque eu consigo me organizar a ponto de que eu possa fazer essas coisas sem me atrapalhar. E também me programar para poder estudar e tudo mais. Então, tecnicamente, é exatamente isso que vocês também precisam fazer, né? Porque na educação à distância, o pilar de tudo isso não é apenas o conteúdo, mas a sua capacidade de organização, né? Então, em países como a Espanha, por exemplo, as empresas dão mais valor para quem se forma à distância do que no presencialmente. Por quê? Porque a ideia do à distância é de um ensino de excelência, que é de fato, né? Afinal de contas, vocês já recebem o conteúdo todo formatado, né? Então, prontinho para vocês lerem, só abstrair e tudo mais, né? E também porque é uma pessoa que consegue se organizar. Então, por isso que eu não tenho, não sei se está minha agenda desse ano, mas tem a agenda aqui do ano que vem. Uma das minhas agendas do ano que vem, que eu sempre ganho um monte, isso aqui veio de sindicato. Então, a mesma coisa que você faz é pegar e anotar as coisas aqui, pegar a agenda e ela ser sua melhor amiga, tá bom? Por quê? Porque na própria organização das disciplinas, práticas pedagógicas elas vão aparecer para mim, com vocês, lá no final do semestre. Por quê? Porque vocês precisam realizar, teoricamente, uma apresentação já articulando aos conhecimentos que estão em práticas pedagógicas, para não acontecer como aconteceu esse ano, né? Aliás, este semestre. Porque quem fez estar comigo lá desde o começo do ano, práticas pedagógicas ocorreu bem no finalzinho do semestre, como sempre acontece, né? Mas deve ter sido reorganizado por conta da pandemia. Uma outra coisa que aparece é justamente essas disciplinas ED, né, que é de ensino diversificado. Nós teremos no semestre que vem comunicação oral e escrita, que vai dialogar bastante com o nosso ED atual, que é interpretação de texto e que também interliga com aquele primeiro ED que nós tivemos no semestre passado, que foi de gramática, né? Então, os subdisciplinados, o pilar dele vai ser justamente a língua portuguesa. Tá bom? Boa noite, Leite. Tomara mesmo. Tomara que tudo volte ao normal, mas o diretor da escola que eu trabalho falou que você está de parabéns. São poucos professores que explicam o conteúdo e ainda gravam para que você não perder. Parabéns. Obrigado. Não, explicar o conteúdo é minha obrigação. É o mínimo para poder fazer essa conexão do conteúdo com vocês, de forma que possa ser mais palatável e tudo mais. Se vocês pegarem o texto e não tem aquela familiaridade de ler textos mais difíceis, e comumente tem os livros de pedagogia, né, elas têm texto mais chato, se você não tiver a capacidade de decupar ele todo, né, fazer aquela contextualização, fica uma coisa muito maçante, muito chata. Eu sei disso porque eu passei por isso. Então, por isso que eu faço mais ou menos isso. Agora, da gravação, na verdade, é uma exigência do Polo. O Polo pede para que eu grave, que disponibilizado, não apenas para vocês, eu disponibilizo para vocês para rever até mesmo, porque passam com os conteúdos, a gente esquece, às vezes não dá para notar, enfim, mas é uma exigência do Polo. É uma exigência do Polo, porque senão a gente teria que passar a usar uma ferramenta específica, né? Como eu achei a ferramenta um pouquinho mais complicada para trabalhar
Não eu trabalhar, porque eu já trabalho com essa ferramenta na prefeitura, que é o Microsoft Teams. Mas como ele exige muita instalação e o Google Meet ele é muito mais rápido, porque é só instalar o Meet, entrar e depois eu consigo baixar o vídeo, colocar no YouTube, então fica muito mais prático. Mas obrigado, falar para a diretora, obrigado, obrigado. E, na verdade, nós temos que ser assim, né? Nós temos que apoiar os alunos, né? Afinal de contas, serão nossos colegas, né? Serão nossos colegas daqui a 2 anos. Então, a gente tem que deixar vocês preparados até mesmo com o melhor de cada um, né? E, bom, a gente vai começar. Ah, antes, deixa eu falar uma coisinha para vocês. Na segunda-feira que vem, eu estarei lá no Polo, a partir das 5 horas da tarde. O Polo funciona até às 19 horas. E eu comprei um presentinho para vocês, um presente de finalização de ano. As meninas começaram no meio do ano me conhecem, que é a Aline e a Larissa. Não sei, acho que não sei, não lembro. Porque para mim é todo mundo no mesmo grupão, mas as meninas vão poder me conhecer. Então, eu vou levar lá, vou estar lá das 5 às 7 da noite. Quem não puder, não tem problema aí. Eu vou deixar lá no pó, depois vocês combinem lá com a Kátia, com o Pedro, eu vou deixar com a Kátia para vocês pegarem. Mas se vocês puderem passar lá na segunda-feira, eu estarei lá. E comprei um presentinho para vocês, só uma lembrancinha de final de ano, para, enfim, para dar boas novas para vocês no ano que vem, tá bom? Te dar lá uma cotovelada, nada de aglomerar, bem rapidinho, nada de aglomerar, até porque eu sou grupo de risco. Então, eu estarei lá das 5 até as 19 horas, que é quando fecha o polo. Eu vou estar lá embaixo mesmo. Sabe, onde tem lá o portão grande, eu vou estar lá. Tá bom, então, é isso. Tá bom? Então, a partir das 5 horas da tarde, na segunda-feira, eu estarei lá. Tá? Bom, interpretação de texto, né? Interpretação de textos, eu posso dizer que é uma das coisas que eu mais amo, né? É uma das coisas que eu mais amo, né? Porque a interpretação de texto, ela está muito além de que apenas ler o texto, né? Se eu pegar um conteúdo e apenas ler, eu estou lendo, estou decodificando lá. Eu sei, eu tenho o domínio da decodificação dos signos, né? Para quem não sabe, as letras são signos, né? São desenhos, né? Padronizados que têm algum tipo de significado, tem uma semântica, né? Só que a interpretação de texto ele vai muito além dessa decodificação, porque ele tem a intenção justamente do nome que traz, interpretar o que está escrito lá. A interpretação ela exige alguns domínios, né? Esses domínios eles estão intimamente ligados, eles estão intimamente ligados ao que você vivenciou na vida, né? Por quê, né? O que você vivenciou, né? Porque tudo aquilo que você faz, que você age, de experimentação, que você lê, o que você vê, o que você sente, ele vai criar o que chamamos de capital cultural, né? Esse capital cultural, ele não é assim uma coisa que eu simplesmente tuf, clico, tá lá, né? Ele não é assim, né? A interpretação de texto, ela vai estar muito além disso, né? O capital cultural está muito além disso. O capital cultural é tudo aquilo que a gente vai aprender desde o nosso que a gente se entende como gente até o nosso fim de vida. E tudo isso vai influenciar o que lemos, o que fazemos, o que opinamos, né? Então, por isso que quando a gente fala que a pessoa não consegue interpretar texto, é um desastre. E é verdade, né? Eu separei aqui um exemplo que é uma reportagem do Fantástico, né? Que eu achei o máximo essa reportagem, né? E ele vai dar muito bem a dinâmica do que é, de fato, a interpretação de texto. Né? Deixa eu pôr aqui para vocês verem.
É um vídeo, vamos assim dizer, não é longo, é pequenininho, mas ele é muito interessante. Eu acho o máximo esse vídeo, eu acho o máximo, porque ele mostra bem algumas coisas, né? Deixa eu por aqui. A tela toda. Nossa, peraí. Agora sim, vocês... Agora sim. Agora sim, vocês devem estar me ouvindo bem. Então vai dar para apresentar. Esse vídeo aqui é bem interessante, como eu falei, porque ele vai mostrar muito bem a questão do, de como é imprescindível a interpretação de textos. Ô, Lucas, acho que não dá para ouvir. Oi? Eu não estou conseguindo ouvir. As meninas também não. Está cortando. Então, peraí. Veja se dá para escutar. Dá para escutar? Para mim ainda está muito ruim, não sei para as meninas. Para mim está muito ruim também.
Espera só um instantinho aqui. Melhorou? Não. Não. Então tá bom, vou continuar aqui, mas sem o vídeo. Depois eu ponho então o link dele lá para vocês assistirem. Não, agora sim. Pronto. Bom, eu vou então resumir o que seria esse vídeo, para vocês, vou lá para pôr o vídeo lá para vocês assistirem. Esse pastor, ele pegou a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada, e tem uma passagem da Bíblia que ele diz o seguinte, que o homem pode pegar a mulher e adultera ela. Só que a palavra não é bem adultera, né? É até meio estranho você poder adulterar uma mulher, né? A palavra é adúltera, né? Então, ele não fez, de fato, várias conexões de interpretação textual. Por que várias conexões? Porque se você pegar apenas a palavra e adultera ela, vai ficar algumas coisas falhas, né? E a nossa língua, especialmente, ela é uma língua que, ao contrário do que a Paula Fernandes falou, que o português não é harmônico, mentira, gente. O português é a língua mais harmônica que existe. Ela não existe nenhuma outra língua mais harmônica do que o português. Por quê? Porque quando você ler algo e você consegue falar mentalmente, se soou estranho, pode ter certeza, está errado. Ela está errada. A palavra, o sentido está errado, porque tudo ele é muito bem articulado. Não é só o cão que é muito bem articulado. A língua ela é muito bem articulada e ela consegue ter essas conexões a ponto de que você só de ouvir sabe se está errado ou não. Então, por isso, né? Pode ser que por alguma palavra estranha ou estranha do seu dia a dia, você fica ali, não entendi muito bem, mas é só por conta de falta de conhecimento. A partir do momento que você consegue inserir essa palavra no seu dia a dia, você já vai conseguir ter aquele entendimento, aquele construir aquele conceito do que está escrito, né? Que é de fato a interpretação de texto. Então, esse vídeo que eu havia separado, ele é um clássico, porque, na verdade, é para usar, inclusive, de língua de língua portuguesa, porque mostra quão é necessário entender como interpretar textos, né? Existe uma fórmula para poder você aprender isso? Existe fórmula, sim. A fórmula é ler. Ler bastante, ler e depois pesquisar aquilo que está escrito, procurar outras contextualizações e tudo mais. Por isso que quando a gente está lá no ensino médio, o professor enfia livro para a gente ler, a ideia não é porque você tem que ler, porque tem que ler. Não, tem todo um contexto para você ler aquilo, né? Você tem que entender, no caso do ensino médio, os livros eles vão respeitar o período histórico do que você está estudando em literatura, né? Então ele vai ter que refletir o que era escrito naquele momento histórico, né?
para ver como que era a fala, como que era a comunicação, como era a interpretação do mundo naquele momento, também para você aprender outras palavras, também serve para você é, decorar como você escreve, né? Porque escrever é uma coisa que nós fazemos muito bem. Só que, pode reparar, volta e meia a gente escreve errado. Eu escrevo errado às vezes, né? Sim, eu erro, sou humano, né? Com menos intensidade, mas erro, né? Vou lá, só depois eu olho, opa, tem um erro aqui. Então, isso acontece por quê? Porque eu erro menos do que, por exemplo, minha mãe errava, né? Porque eu já tinha o costume de ler, e de ler, e ler, e ler, e ler todo tipo de texto, e quando você lê, você aprende como você desenha esses símbolos, né, esses signos, e também você vê como que é a construção de frases, né? A partir do momento que você lê bastante e começa a construir frases, né? Ver a construção de frases, você começa a gravar aquilo. Então, aquilo fica muito mais impregnado na gente. Para vocês que são futuras pedagogas, é muito importante, por quê? Porque vocês vão justamente ensinar as crianças a decodificar textos, né? E a decodificação, ele é o primeiro passo para depois fazer a interpretação. Então, por isso que quando vocês pegam um texto mais duro, mais denso, mais acadêmico, não é porque a pessoa tem que escrever aquilo ali daquele jeito porque é bonito e tal. Não. Tem todo um motivo de ser, porque ele se destina a um público que está interessado em aprender mais ou pesquisar mais sobre, né? Então, por isso que esse vídeo ele casa muito bem, porque por conta de uma palavra que está escrita de modo correto, porém um sinal gráfico muda todo o sentido. Tanto que ele fala, eu quero alguém que prove para mim que eu não posso ter outras mulheres, porque na Bíblia está dizendo que eu posso pegar a mulher e adulterar ela. Não é adulterar, é adúltera, né? Então, adulterar é uma coisa, adúltero é outra, né? Completamente diferente. Então, por isso, da necessidade da interpretação de textos. Tá bom? Depois eu coloco lá, tá bom? Para vocês. Eu vou ler aqui um textinho pequeno, né? Mas é o que vai confrontar bem essa ideia, né? O domínio da língua portuguesa envolve o desenvolvimento de diferentes habilidades no uso da linguagem, entre elas a compreensão de textos escritos, ou seja, a leitura. Diante disso, você irá conhecer um pouco mais sobre as implicações de uma concepção de leitura por meio da interação entre autor, texto e o leitor. Né? A interação autor e texto, o leitor, valoriza o aluno como sujeito participante no processo de leitura, assumindo-o como responsável por ativar o seu repertório de conhecimentos prévios e construir sentidos para o texto lido. Antes de eu continuar, vou dizer uma coisa. Por quê? Por que é importante? São feitos de três formas, né? Que é o autor, o texto e o leitor, né? Porque o autor, ele tem uma ideia, ele tem uma conotação quando escreve algo, né? Porém, as palavras, elas são estáticas, né? E as palavras, elas vão possuir conotações diferentes de acordo com a vivência do seu leitor. Então, por isso que por mais que o texto tenha uma interpretação mais aproximada do que o autor faz, ele pode ter um outro sentido para outras pessoas, né? E isso só se dá através das diferenças de capital cultural, o que eu vivenciei até então. Tá? Então, por isso que, nesse caso, não é apenas uma comunicação entre o autor e o leitor. Né? Nós temos algo que é estático e tem várias, e que dá margem a várias interpretações, que é o texto propriamente dito. Né? Através desse movimento, o aluno, quanto leitor ativo, né? Leitor ativo não é aquele que tem costume ou hábito de ler, porque ler não é hábito. A leitura tem que ser algo prazeroso. Né? Então, não é nunca hábito de leitura.
É capaz de dialogar com o texto de forma crítica, utilizando adequadamente as estratégias de leitura, identificando o contexto, interpretando efeitos da leitura e reconhecendo recursos e ou fatores textuais, como a informalidade, a aceitabilidade, a intencionalidade, a situacionalidade, a intertextualidade e que textos são construídos a partir de uma linguagem denotativa ou conotativa. Tudo dependerá da intencionalidade do seu produtor. Voltando aqui, olha, então nós sabemos que os textos ele tem recursos e fatores, né? Que é a informalidade, a forma como ele vai passar a informação, né? Se ele vai ser muito mais culto, se ele vai ser muito mais familiar, como é que vai ser aquela dureza do texto, né? Se é aquele texto mais leve ou se é aquele texto mais acadêmico e tal, né? A aceitabilidade, ela se refere à forma como as pessoas irão aceitar, comprar aquela ideia ou não, tá? Não é apenas a ideia de que eu tenho que aceitar que está muito escrito. Eu peguei, inclusive, esse vídeo da Bíblia, por quê? Porque acredito que eu devo ter aqui algumas pessoas que são evangélicas, né? E é muito comum dizer que o que está escrito na Bíblia é lei, não se discute. Desculpa, se discute sim. Por quê? Porque tem até um vídeo da Rita Van Hunt, que acho que eu compartilhei com o pessoal do primeiro, que está no segundo, no semestre passado, que fala muito a questão da Bíblia, né? Que é um livro que foi concebido lá 2.000 anos atrás e tudo mais, e que o mundo, ele evolui. Aqueles textos, não, ele não evoluiu. Tanto que tem muitas coisas lá que nós fazemos e que, tecnicamente, são pecados, né? Por exemplo, usar roupa de tecidos diferentes. Por exemplo, eu ter feito a barba é um pecado, a mulher não pode cortar cabelo. Enfim, então, várias coisas que estão lá, hoje nós fazemos, por mais que a gente diga, não, é lei, não, se você olhar para si, não está bem, você mesmo tá infringindo essa questão da aceitabilidade. Não, ela é a lei para determinadas coisas, mas não para outras, né? Então, isso é para vocês verem a questão do que é aceitabilidade, né? Então, são coisas que eu posso aceitar ou não, eu posso recusar o que está escrito ali. E isso acontece só com a Bíblia? Claro que não. Se você pegar um editorial de jornal, o editorial de jornal é aquele texto, ou são os textos que estão na página 2 do primeiro caderno de cada jornal. Ele necessariamente traz a opinião dos editores e involuntariamente também traz mais ou menos a ideia do que o jornal em si defende. Né? Afinal de contas, a jornal, se é um espaço do editor, ele vai refletir, e ele representa o jornal, então vai representar também o viés político, social, ideológico do que ele está aprendendo. Né? Então, ele vai trazer lá vai trazer justamente textos opinativos, no qual você pode ler e recusar, porque você não concorda, porque aquilo ali é apenas um texto opinativo. Ou pode aceitar, você concorda, porque você vai juntando vários elementos que você conviveu até então, e não tem sentido, você procura contextualizações. Né? Então, isso implica muito da aceitabilidade, que é o maior dos problemas hoje na questão da leitura. A ideia de que quando você tem um texto escrito, o que está escrito ali é verdade. Acreditem, até mesmo um texto acadêmico, ele é passível de ser recusado como aceito, de aceitar. A gente pode recusar, porque só que você precisa corroborar com essa recusa. Você precisa ter elementos que vão dizer não. Ó, que esse modo de fato dá mais certo ou contradiz. E aqui, ó, tem um exemplo de sucesso aqui que de fato traz essas informações. Então, não estou dizendo assim, eu preciso recusar. Não. A questão da aceitabilidade é você ler, interpretar e olhar o que você já viveu, se de fato possui ligações ou não. Né? A intencionalidade, ela vai muito além com a questão da aceitação. Vai muito bem, muito além não, vai muito bem com a questão da aceitação. Lembra que eu falei dos textos opinativos, né, os editoriais de jornal? Então, ali traz a intencionalidade. Quem é o leitor que aquele jornal, por exemplo, quer formar, que vai ler as demais páginas que lá estão, né?
A situacionalidade, a intencionalidade, então, é a intenção que eu quero atingir com aquilo que eu produzi, né? Aquilo que eu estou escrevendo, né? Aquele segundo elemento, que é o do meio, né? Né? Autor, texto, leitor. Então, o segundo, para que ele possa dialogar com o leitor, né? A situacionalidade vai mostrar bem o determinismo social, histórico-social de quando ele foi produzido. Se a gente pegar um texto do século XVIII, um editorial, tirando a parte de como é que era a gramática, que era mais rabuscada, tal, aquele português mais duro, né? Não arcaico, né? Ainda não era português arcaico, já era português moderno, mas com aquele monte de gramática com desenhos, por exemplo, né? Aquele português já arcaico, arcaico não, moderno, mas pré-moderno, tirando tudo essas identificações, né, de marcas de letras, se você pegar a interpretação daquele texto, você vai ver, óbvio, elementos distintos do que são elementos hoje. E pode ser o mesmo tema. Por quê? Porque lá no século XVIII, a ciência não estava evoluída, nós não tínhamos conceito de globalização, nós não tínhamos conceito de contatos, aparatos tecnológicos, era algo que, tecnológicos digitais, né? Que era algo, nossa, ninguém pensava nisso. Então, que é completamente diferente do de hoje, onde as pessoas visam muito a questão do tempo, tem que ser algo que seja mais dinâmico, né? Então, tudo isso vai mostrar que a situacionalidade vai dar elementos, vai dar embasamento do que o texto vai querer passar, né? Lembra que eu falei do exemplo do ensino médio? E quando você vai ler um livro, ele tá intimamente ligado com aquilo que você está estudando em literatura em língua portuguesa. Eu não posso chegar logo no primeiro ano e dar para vocês lerem Dom Casmurro. Por quê? Porque lá eu vou primar primeiro pelo barroco, né? Que é o primeiro movimento literário brasileiro, né? Que veio depois, que é o seiscentismo, né? Porque o primeiro quinhentismo, né? O primeiro mesmo é a literatura de informação, que é a carta do Pero Vaz de Caminha, né? E as informações daqui da colônia para a metrópole, né? Então, esse é o conceito do quinhentismo, que apesar de serem cartas, relatos, é uma literatura que traz os elementos que vão dar a situacionalidade, a intencionalidade, vai dar também a informatividade, né? Então, a situação ela ali vai mostrar, a gente vai trabalhar, no caso aí do Barroco, vai trabalhar aqueles textos que corroboram a Igreja Católica, no caso, que era o. Ah, esqueci o nome do padre, mas é o Alto da Barca do Inferno. Esqueci o nome do padre, já esqueci. Eu gravei até, mas esqueci. Eu até gosto da Alto da Barca do Inferno, adoro. Eu queria fazer amizade com a poviteira até. Que são alegorias, né, são as alegorias, né, da visão católica, né, do céu, do inferno e do purgatório, né, e também contrapondo a ideia da Igreja Católica naquela época, nós tínhamos Gregório de Mato, né, Boca de lixo, né? Boca de lixo, isso, boca de lixo. Porque ele fazia textos que eram eróticos. Se você olhar, Turma da Mônica é mais erótica, você tem uma ideia. Mas por quê? Porque naquela época, o tipo de literatura que ele fazia, as poesias que ele fazia, ele fugia daquela normalidade que era esperada naquele momento, né? Então, por isso que tinha essa carga erótica, né? Mas não tinha nada. Você vai ver só alguns palavrõezinhos, algumas tensões, mas nada muito além. Então, isso vai mostrar bem essa questão da situacionalidade, né? A intertextualidade, ele vai mostrar os elementos com quem ele vai casar, ou seja, o texto ele pode casar com um elemento gráfico, ou seja, uma figura, ou até mesmo algo que transpasse apenas aquele texto, né? Algo que possa trazer alguns sentimentos, né? Possa provocar algo e que possa ser visto de uma outra forma sem ser escrito, né? E, como aqui está no final, são construídos a partir de uma linguagem denotativa. Denotativa é aquela linguagem ao pé da letra, né? E o conotativa é aquela linguagem figurada, né? Então, denotativa é uma que denota algo e conotativa que conota, né? Ou seja,
faz uma conotação, faz uma abstração. Necessariamente não é exatamente aquilo que está mostrando, né? Vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. A ideia da madrasta é que, na linguagem denotativa, que a madrasta é a mulher que casou com seu pai, né? Casou com o pai de alguém, né? Só que a gente tem muita figura conotativa da madrasta. Por quê? Por conta dos livros de contos de fadas, que a madrasta é uma pessoa má, né? E acabou ficando essa estigma. Então, isso de mostrar a madrasta como uma pessoa má é uma linguagem conotativa, uma linguagem figurada, e necessariamente não reflete a realidade, né? Existem madrastas muito boas. Enfim, né? Eu mesmo tive a minha madrasta, que foi a Celina, que Deus a tenha, ela gostava dela, adorava a minha madrasta. Né? Então, ou seja, Branca de Neve. A Vanessa disse que assistiu já uma peça do teatro, né, do Alto da Barca do Inferno, né? E alto, na verdade, seria equivalente a teatro, né? É uma peça de teatro. Né? O alto, uma peça. Há basicamente três sistemas de conhecimentos importantes na construção de um sentido de um texto: o conhecimento linguístico, né, da própria língua, o conhecimento enciclopédico, ou seja, daquilo que significa, né, cada coisa, ou de mundo, né, e o conhecimento interacional, né, em cada um deles relacionando a aspectos específicos do amplo repertório de saberes necessários para uma leitura enriquecedora. Né? Esses tais conhecimentos são adquiridos ao longo do tempo com o auxílio de bons dicionários, de leituras variadas, de interações culturais de outras espécies, como filmes, noticiários, esportes, música, comidas, perfumes, tudo que inunda todos os nossos cinco sentidos, né? Da vivência de contextos sociais nos quais as pessoas se inserem e também da percepção do modo de viver em outras sociedades e culturas. Nesse sentido, é fundamental estar com os sentidos sempre abertos para o mundo e com a percepção cada vez mais afinada, a fim de ampliar os conhecimentos e, consequentemente, a capacidade de realizar leituras aprofundadas. Desta forma, a compreensão de um texto depende do conhecimento do mundo adquirido pela experiência, pela educação, pelo estudo, pelas leituras. Quanto maior o conhecimento do leitor, melhores as possibilidades ele terá de perceber as ligações entre os textos, facilitando assim a sua compreensão. Deixa eu ver quando é que eu vou ter com vocês arte, porque eu vou até adiantar da questão da arte. Deixa eu ver quando eu vou ter. Vai ter lá no ano que vem, outro ano, no quinto semestre. Né? No quinto, quem começou em janeiro, começou em fevereiro, e a Aline e a Larissa vai ter no quarto semestre. Por que eu estou falando de educação e arte, né? E artes? Porque o interessante, especialmente na questão da arte, é você ver justamente isso que eu acabei de falar. A questão da compreensão, né? Vou dar um outro exemplo que é muito bom, que só vou explicar isso para vocês lá em 2022, né? Que lembra de uma peça de teatro que foi assinada no Sesc Ceará? Nunca vou esquecer porque eu estava no Sesc trabalhando no Sesc Ceará, onde haviam várias pessoas peladas e que eles enfiavam os dedos assim no furico de cada um. Muita gente com proteções. Gente, aquilo é arte? Não vou responder isso agora, não vou. Vou esperar para poder, justamente quando nós chegarmos lá em Educação e Artes, que vocês vão ver essa contextualização, porque quando eu citei isso no início do ano, lá para o pessoal que está no quinto e no sexto, né, lá foi a primeira disciplina do ano, né? Primeiro dia de aula, eu citei justamente essa questão né, da arte com os dedos. E elas falaram, não, aquilo não é arte, porque aquilo é arte. Então, ao longo da forma como você vai compreendendo o mundo,
é que você vai entender que determinadas coisas você pode recusar. Lembra da aceitabilidade? Você pode recusar. E o fato de você recusar, isso não diminui a carga de informação que aquilo tem. Não diminui, pelo contrário. Da mesma forma que você corrobora contra algo, e outra pessoa pode corroborar a favor daquilo. Então, isso dá aquele embate de ideias, né? O respeito das ideias, né? Então, quando você tem mais conhecimento de mundo, ou seja, quando você lê, quando você experimenta, quando você vivencia, você consegue dar ótimas explicações. É assim que você forma essas informações. Como é que eu consigo isso? É justamente abrindo a sua mente, né? Liberando para que você consiga ver as coisas não apenas sobre a sua ótica, né? Mas ter outras perspectivas de algo, né? Basta lembrar que eu nunca vou esquecer, quem leu o Pequeno Príncipe vai lembrar disso. Né? Deixa eu apagar. Eu vou ter que usar o meu trocinho aqui. Não sei se eu vou usar no que ver com vocês, mas eu comprei até uma louça. É melhor até para pagar. Eu vou dar um exemplo que é a questão da perspectiva. Né? O que é a questão de perspectiva? E vocês vão ver como que é mágico essa questão da perspectiva da interpretação de mundo. Né? No livro do Pequeno Príncipe, tem algo que é assim, ó. Né? E ele começa perguntando o que é, né? Ah, no livro, né? Aqui é um pontinho, acho que não dá muito para ver, né? Ele tem parecendo um chapéu. E todo mundo, quando vê aquilo, vai responder que é um chapéu, porque é o formato de como eu estou interpretando. Eu tenho essa informação desse signo como sendo um chapéu, mais ou menos. Chapéu mal zoado, né? Mas é um chapéu. Na verdade, o Pequeno Príncipe, o que diz que isso aqui, essa imagem é? E é uma cobra que engoliu um elefante, né? A ideia de que uma cobra engoliu um elefante é algo muito absurdo, né? Muito absurdo. Mas vocês vão entender muito bem como isso se dialoga perfeitamente no mundo das crianças, né? Até porque ela vai criando informações e ela, por mais que ela não imagine, veja o tamanho da cobra ser pequena, ela consegue imaginar, ela consegue fantasiar, fazer algo conotativo de que de fato isso é real. E consegue uma cobra engolir um elefante ficar desse tamanho. Né? Uma vez, gente, eu tive uma aula com uma criança que era aula de inglês e no primeiro ano sempre envolve muito desenho, tem que ser muito mais lúdico. E eu dei uma palavra, não lembro exatamente o que a criança precisava desenhar. A criança fez um desenho assim, vou dizer que foi uma beterraba. Como assim dizer que é uma beterraba? A criança desenhou isso para mim. E era algo que até valia nota, era para poder avaliar. Aqui eu desenhei uma caixa. Não dá para ver, né? Acho que não dá para ver. E eu perguntei, mas isso aqui não é uma beterraba, né? Assim, ele falou, é assim. É uma beterraba. E que beterraba é essa? É que a beterraba está dentro da caixa. Ou seja, como posso pensar em desabonar essa ideia dessa criança? Porque a leitura dele é que ele não soube desenhar, mas que a beterraba cabia dentro de uma caixa. Então ele achou melhor desenhar uma caixa e a beterraba estava lá dentro. Isso, gente, não é uma beterraba, é uma caixa. Mas para mim é uma beterraba. Porque na leitura de mundo daquele aluno, ele fez depois aqui dentro. Da mesma forma que a gente vai ver lá no Pequeno Príncipe, uma cobra que engoliu um elefante. Então, como é que eu posso desabonar essa ideia dele, né? Porque para o conhecimento de mundo, ele não conseguiu fazer exatamente aquilo, mas ele conseguiu contextualizar, usar linguagens conotativas para poder informar aquilo, né? Então, isso que vai mostrar essa liberdade, essa
expansão para que a gente possa entender o mundo, né? Eu achei o máximo, inclusive, da criança. Ter feito isso, achei o máximo. Eu amei. Amei, amei de paixão. Eu amei. Deixa eu ver aqui. E... Então, os tipos de conhecimento e leitura do mundo que a criança precisa, que nós precisamos, é tudo aquilo que a gente consegue, de fato, usar. Tem gente que diz que não consegue viajar por engenheiro e outras coisas. Eu consigo viajar para todo mundo lugar que eu queria ir? Não consigo. Mas eu consigo viajar, né? Eu fico lá no Google Maps, no Google Earth, fico olhando, sempre adorei mapas, né? Então, eu fico lá olhando, vejo como é a estrutura de cidade. Então, todo esse tipo de leitura que eu uso extra, mesmo sem estar lá, é uma forma também de aprender, né? E o bom é que o Google Maps tem aquele Street View que você coloca no meio e vai andando pelas ruas. Texto é contexto, né? O texto, como o nome diz, ele a gente interpreta como de fato. Texto é aquilo que está escrito, né? É isso aqui. A gente pega isso aqui, tá vendo? Tá um monte de texto. Cadê? Aqui tem as leis, né? Texto nada mais que isso, né? Texto é o texto escrito, é a coisa dura, né? Aquilo que a gente lê e consegue interpretar. O contexto, ele vai além do que está escrito ali. O contexto, inclusive essa palavra que eu mais uso, né? Que é ter contexto, contextualização, ela implica a forma que eu vou dar para esse texto dentro dos meus sentimentos, dentro de quem eu sou, né? Então, o contexto ele vai trazer elementos nos quais aquela coisa dura de se ler, aquela forma mais quadrada, ele vai se moldar a ponto de que ele vire, digamos assim, como eu posso dizer, sabe como você vai fazer um vaso, um artesanato? Você vai moldar aquele barro da forma que você quer. Então, se a gente fazer essa contextualização, essa comparação, o texto seria aquele pedaço de argila, aquele barro no qual você irá moldar. O material ele não mudou a essência, continua sendo argila, continua sendo barro, mas a forma como ele está mudou. E isso é a contextualização. É quando nós mudamos a ponto de que aquele texto que não tem nenhuma ligação com o nosso cotidiano, ele passa a ter, sim, essa conexão, porque eu consigo ver com os olhos, com os meus olhos, com o meu capital cultural. Eu busco elementos chaves que vão trazer essa ligação mágica do texto com o contexto. A Leite colocou assim, ó, as crianças viajam no mundo da fantasia. Sim, elas têm muita visão conotativa do mundo, é maravilhoso. Os fatores de textualidade, fatores de textualidade, né? É exatamente aquilo que eu havia falado para vocês da informatividade, da aceitabilidade, da intencionalidade, da situacionalidade e da intertextualidade. Então, esses são os fatores que vão mostrar o que é, de fato, um texto, né? Como ele é produzido, para quem ele se destina, quem é o público daquilo que eu estou lendo, né? Eu já havia explicado para vocês exatamente o que era cada um daqueles, então não vou nem retornar, mas o fator de textualidade é exatamente esses itens que vão mostrar a construção do meu texto, né? Qual tipo de informação que eu quero, né? Qual é como que eu quero que as pessoas vejam ele, né? Qual é a intenção que eu tenho com aquele texto, né? Qual o momento que eu estou vivendo para a construção daquele texto, né?
com que ele pode se interligar com outros elementos. A gente pode dizer que nós temos algo que chamamos de gêneros, né? Gêneros de textos, né? E esses gêneros, eles têm elementos específicos para que a gente possa compreender como que o que é necessário para a sua interpretação. Por exemplo, no gênero narrativo, né? Eu entendo que o texto ele é visto sob a ótica de alguém. Essa pessoa, ela pode não aparecer no texto, né? E a pessoa, ela pode narrar algo que ela vivenciou, mas ela não participou. Ou ela pode estar lá em primeira pessoa, sim, pode dizer que vivenciou aquilo e explicar. Quando a gente explica, quando a gente pede para alguém falar como foi a novela, o capítulo da novela, a gente usa muito elemento do gênero narrativo. E quando a gente fala da novela, a gente não está na novela, né? A gente vai falar das personagens, né, da trama da novela, e a gente não está lá, a gente só apenas assistiu. Foi testemunho ocular daquele capítulo, né? Diferentemente de como foi o perrengue que você passou na sua casa na última festa. E aí você vai fazer o mesmo efeito de, de gênero, né, textual, seja ela oral ou até mesmo escrita, você vai fazer colocando-se como uma das personagens daquele tumulto todo. Então você participa. Então o gênero narrativo ele tem uma ideia de que você está contando fatos, narrando fatos, né? E esses fatos eles teoricamente pode trazer uma informação pessoal, né, opinião, ou não. Pode ser pura narrativa mesmo. Né? O gênero expositivo é aquilo que é muito parecido com a narração, mas a diferença é que eu não uso elementos opinativos sob hipótese alguma. Né? Então, é tanto que é muito tênue a diferença entre ele e o narrativo, né? O expositivo e o narrativo. Mas o expositivo você apenas expõe, mostra algo, né? Para conversar com a interpretação daquilo, né? Você mostra, e a partir daquilo que você está mostrando, as pessoas irão construir os seus conceitos, propriamente dito, porque você apenas relatou aquilo sem nenhuma informação adicional. Você, inclusive, não participa daquela ação, né? Você só apenas explica. Já o gênero argumentativo é quando você pega elementos no qual você precisa realizar basicamente o convencimento de uma ideia. Né? Então, argumentativo nada mais é que quando eu tenho opinião sobre determinada pessoa, posso até narrar fatos sobre elas, mas eu vou primordialmente mostrar algumas opiniões para que você compre essa ideia. Né? É claro que você pode não comprar a ideia. Né? Tá errado? Não, porque afinal de contas, lembra da forma de textualização, da aceitabilidade? Eu posso comprar ou não a ideia. Né? Então, nesse caso, vocês veem que eles são muito parecidos entre si. E eles têm elementos específicos. Né? O argumentativo, aliás, o narrativo, ele traz elementos de fato de narração, onde você vai descrever fatos e pode trazer algum tipo de opinião, né? Ou seja, algum argumento, mas ele não é argumentativo. Já o explicativo, eu também vou descrever e relatar fatos, mas eu não irei exprimir nenhum tipo de opinião, né? Ou seja, tem elementos que tem lá na narrativa. Né? Já o argumentativo, eu preciso trazer elementos que eu possa convencer, dar a minha opinião sobre algo. Só que aquela opinião, ela é minha. Posso utilizar para poder convencer outras pessoas? Posso. Posso não me importar com o que as pessoas falam?
posso. Eu nem posso não me importar. Hoje, nós temos, além dos gêneros, nós temos a inserção da leitura e interpretação de gêneros textuais digitais. Né? O que são esses gêneros textuais digitais? Né? A forma como nós lemos um post no Facebook é completamente diferente da gente ler uma notícia num jornal. Ah, mas pode ser uma notícia também lá no Facebook. Pode ser uma notícia. Mas vocês podem comparar. A forma como ela é apresentada é diferente daquela que existe, por exemplo, no jornal. Né? Por quê? Porque nas redes sociais, nos meios digitais, eu não posso utilizar apenas, lançar mão apenas de elementos escritos. Eu preciso ter elementos gráficos que chamem a atenção. Né? Então, a leitura e interpretação de gêneros textuais ela tem elementos de narrativa, tem elementos de argumentativa. Aliás, aqueles textos do Zap Zap, né, são argumentativos. Então, esses elementos sempre trazem algum modo de ativar, que chamamos de gatilho, né? De ativar um gatilho no qual você se interesse em comprar aquela ideia, né? De modo gráfico ou não. Né? Geralmente sempre tem alguma imagem, algum vídeo, algo que vai comprovar aquilo que está escrito. Né? Além disso, gênero textual digital, aliás, gênero textual não é só aquilo que está escrito, não, gente. Gênero textual também é uma figura, uma charge é um gênero textual. Né? Além disso, a gente tem outras formas, outras linguagens, né? Como as tabelas, gráficos, diagramas, fotografias, imagens, pinturas e figuras. Então, esses textos, eles sempre existiram, sempre existiram. Basta vocês pegarem livros de língua portuguesa, bem antes das redes sociais, lá tem lá todos esses elementos, e são interpretações, gêneros textuais. A diferença é que hoje ele já está muito gravado no que a gente vai ver. Basta vocês verem os anúncios de pesquisas de políticos. Eles sempre vão mostrar gráficos para mostrar a evolução durante uma campanha ou a evolução durante o mandato de algum prefeito, governador, presidente, para poder fazer essas comparações. E quando você começa a visualizar elementos que não são mais escritos, é uma diferente forma de linguagem e não deixa de ser um gênero textual. Coesão textual. Né? O que é coesão? Né? A coesão é engraçado que muita gente vê sobre coesão e coerência, mas não sabe diferenciar um do outro. Né? A coesão é uma conexão e harmonia entre os elementos textuais, né? E ela é feita através de algumas partículas de palavras que estão dentro de uma frase, né? Como é que são feitas essas partículas? Às vezes é uma preposição, né? Conjunções, advérbios, locuções. Eles são elementos que dão vazão, que dão movimento àquilo que está escrito, àquilo que a gente fala, né? Quando eu falo, por exemplo, só o por exemplo, ele já é um elemento de coesão textual. Por quê? Porque eu trago algo que vai da tipologia daquilo que eu vou explicar. Então, por exemplo, quando eu vou falar sobre algo que eu gosto, eu vou usar muitos advérbios, e advérbios positivos. Né? Se eu falar sobre algo que eu não gosto, eu vou usar advérbios, não, perdão, adjetivos. Né? Eu vou usar adjetivos negativos. Né?
Só lembrando que adjetivo não é a palavra que dá qualidade às coisas. Não é que dá qualidade às coisas. Adjetivo é a palavra que qualifica as coisas, é diferente. Você vê que a forma é quase igual, mas é diferente o sentido, né? Ele pode qualificar tanto por bem quanto por mal, ser neutro, né? A mesma coisa é o uso de advérbios. Por exemplo, a palavra sim e não são advérbios, né? Então, quando, por exemplo, eu quero reforçar uma ideia, ou uma negativa, ou algo positivo, eu vou usar lá não, 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 nunca, nada, né? Vou usar outros elementos que vão dar essa, 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 essa corrente de informação. Então, a coesão nada mais é que a utilização correta justamente de alguns elementos que trazem informações, né? As conjunções, gente, é bem interessante. A palavra e, né? Ontem eu fui para casa e comi macarrão. Esse e vai dar coesão. Por quê? Comi macarrão. Mas onde eu comi macarrão? Onde? Fui para casa. Já é uma ideia para casa, já dá uma ideia completa. Quando eu falo comi macarrão, eu preciso ter uma ideia, eu sei que eu comi, ter uma ideia completa, mas eu posso completar mais isso. Quando eu falo que eu fui para casa e comi macarrão, eu já tenho uma ideia que eu fui para minha casa e eu comi o macarrão em casa. Então, eu não preciso só repetir que eu comi o macarrão em casa, né? Então, isso mostra a questão da coesão. É quando ele fica muito mais palatável, as informações ficam mais organizadas, né? Então, essa é a coesão. Já a coerência ela está muito ligada, aliás, coesão, né? Tem referenciação e sequenciação, né? A referenciação na coesão, ele vai dar, por exemplo, como eu falei, por exemplo, quando eu busco referências para poder corroborar aquilo que eu estou falando, né? E a sequenciação, ele vai dar elementos no qual vai sendo construídas as informações, né? É uma sequência, por exemplo, eu não posso chegar assim, vestir azul, não. Vou pegar assim. Deixa eu pegar aqui. Ontem eu comi um macarrão delicioso. Eu não posso chegar e falar assim, delicioso macarrão ontem. Delicioso macarrão ontem. Tá faltando alguma coisa. Lembra que eu falei que a língua portuguesa, ao contrário que a Paula Fernandes, né, quando ela cantou lá o Shallow Now, falou que a língua portuguesa não é harmônica. Não é não. Essa hora até a Flobela Espanca se revirou lá no túmulo quando ela falou isso. Então, eu preciso ter sim uma coerência, uma coesão, eu preciso ter uma sequenciação das ideias para que ele fique de fato completo, né? Que fique algo que tenha sentido, que possa fechar aquela informação, né? Só que a coerência é algo que precisa, coerência não, a coesão é algo que também pode ser para outras pessoas, que, por exemplo, quando a gente está conversando, para outras pessoas podem não ter nenhum sentido, né? Falta até coerência nesse caso. Mas se existe uma ligação entre o locutor e o emitente e o receptor, se existe esse entendimento e não precisa ser mais amplo, há uma conexão, uma sinergia das informações, pode parecer falta de coesão para muita gente, mas vai ter justamente a coesão entre aquelas duas pessoas que são os atores necessários para o entendimento do conceito. Tá? Coerência textual, né? A coerência é algo que traz nexo, é até uma coisa que a gente fala muito, a pessoa não é coerente porque ela fala uma coisa e faz outra. A mesma coisa é o texto, né? Quando a gente vai produzir algo, da mesma forma que a gente tem que falar as coisas daquilo que a gente fala, né? A gente precisa também fazer isso no texto. Curiosamente, eu lembrei disso hoje. Eu precisei ir a uma loja com uma amiga fui na Pernambucanas, né, com ela, né, que eu tinha ido lá comprar um material para dar aula, na livraria do lado, e aí a gente passou lá do lado, eu queria comprar um presente. Uma das coisas que eu mais falei para vocês é que a gente não pode deixar as meninas brincando de princesas, porque se ela tiver de princesa, ela não pode correr, ela não pode
permitir o seu corpo, ela não pode explorar as suas potencialidades, porque ela vai ficar suada, ela vai ficar com o cabelo todo bagunçado, ela vai se sujar, a roupa pode rasgar. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando eu cheguei lá e vi as roupas de criança, eu falei, nossa, que roupa, que vestidinho mais lindo. Só que depois eu falei, gente, eu não posso falar isso, porque eu falo nas aulas que a gente tem que ser contra isso. Então, a coerência é exatamente isso, é quando você pega num texto algo que precisa ter sentido. Eu não posso dizer que eu sou contra uma coisa e falar e fazer outra coisa lá mais à frente do texto. Faltou a coerência, né? Diferente da coesão, que vai estar muito relacionada à forma como é feita forma da escrita e as referenciações, a coerência ela vai estar muito mais ligada à junção de várias situações e que elas precisam ter uma linearidade. Né? Então, quando você não tem a linearidade, é igual quando a gente fala, nossa, fulano, você é coerente. A mesma coisa acontece no texto. Então, o texto ele precisa ter uma coerência. Então, para poder ter uma valorização, um valor real daquilo que quer se passar. Né? A Vanessa falou, temos que reconhecer a presença de valores sociais humanos. Acho que ela está rindo da história que eu falei da roupinha, né? Porque eu falo, gente, eu posso achar bonita, achei bonita a roupa. Mas eu logo seguinte, gente, eu não posso achar essa roupa bonita. Não posso criticar. Como é que eu vou criticar e falar que a roupa é bonita, né? Não. Dá logo uma roupa de Mulher Maravilha, deixa a menina brincar de heroína. E é isso. Então, a coerência é justamente isso. A coerência vai trazer os nexos, né? Para que a gente tenha esse entendimento mais holístico, um entendimento harmônico, né? Ter uma conexão de ideias, conexões de ações, né? Porque se a gente faz algo, tudo que a gente faz, toda ação tem uma reação, né? Então, se toda ação tem uma reação, ela não pode ser diferente daquelas reações, né? Por mais abilolada que seja, ela tem que ter uma coerência, tem algo que tem que ter uma linearidade. E para finalizar, gente, tem dois itens, né? São as informações implícitas nos textos, né? E as análises dos discursos, né? Essa envolve uma necessidade relacionada ao entendimento total da interpretação de texto, né? Então, ela aparece acho que na lista 6, né? No item 6, lá no CW, conteúdo web 2, né? As informações implícitas no texto são aquelas informações que elas não aparecem de forma clara, né? Mas que o conjunto daquelas ideias podem formar de duas ideias pode formar uma terceira que não está lá mencionado, pela simples soma de um mais dois, né? Um mais dois dá três, não é isso? A soma de um mais dois vai dar um terceiro conceito. Então é isso, é nada mais além disso, né? Então as informações implícitas no texto são informações que eu posso utilizar de forma benéfica ou não. Por isso que quando a gente pede para a pessoa, quando a pessoa vai dar uma opinião sobre um projeto de lei, e se a pessoa for falar isso para mim, e se eu tiver lido esse projeto de lei, sou bem cirúrgico. Eu pergunto, mas por que você não concorda? E a pessoa pode perceber, a pessoa vai rodear, vai rodear, vai rodear e não vai dar nada muito concreto. Por quê? Porque ela não fez essa equação de um mais dois para dar o terceiro. Ela não fez. Um exemplo clássico que isso aconteceu comigo foi relacionado à proposta do novo ensino médio, né? Que, para quem não lembra, alguns anos atrás, deu um rebuliço entre os professores, porque os professores vão ficar sem as aulas. E eu achei estranho quando as pessoas começaram a falar isso, porque eu me interessei. Toda informação que sai sobre educação, eu leio. Né? Leio tudo. É até errado eu falar que leio tudo. Não leio tudo. Né? Mas as mais impactantes, as mais direcionadas para mim, ou que possa ter algum tipo de valorização, eu vou ler sim. Vou ler e eu leio mesmo. Eu não fico vendo apenas a notícia. Eu preciso pegar. Eu preciso pegar. Preciso sentir o texto, imprimo para sentir o texto. Não, não imprimo não. Eu leio aqui no coisa mesmo. Eu preciso pegar para ler, para poder tentar compreender, né? Né, eu lembro nunca vai esquecer das informações implícitas no texto, porque lá em nenhum momento dizia que os professores ficariam sem aulas, né?
A única coisa que trazia muito lá era a questão do projeto da escola de tempo integral, né? Que é o ETI, né? E o ETI, eu não vou mentir para vocês, como professor é horrível, porque você tem que ficar tecnicamente com dedicação exclusiva. Eu sou professor na prefeitura e no estado, né? Então para mim isso é ruim, né? E por quê, né? Porque a ideia é de que o aluno não tenha apenas aquelas 30 horas semanais, né? Pelo contrário, que ele tenha mais outras 25 horas em contraturno, né? Então essas atividades que são realizadas em contraturno são atividades que são voltadas para os interesses específicos deles, né? Além de reforços em conteúdos que são baseados, práticos para todos, como português e matemática, né? Então eu me lembro que quando saiu as primeiras informações, eu realmente fiquei assustada, afinal de contas eu estava fazendo história, ué, não vou ter mais aula de história, vou dar aula de ciências humanas, como assim, né? Aí depois eu fui ler. E eu li que, na verdade, ia manter aquilo que a gente já conhece, mas na parte diversificada eles teriam alguns reforços, né? Eles teriam português, teriam matemática, e quem quisesse seguir, por exemplo, na vida de humanas, ia ter conteúdos mais elaborados para essa área, né? Ou seja, ter mais de história, trabalhar muito projetos, mais de sociologia, mais de geografia, mais de filosofia, entre outros, né? Mas que também veria as outras, né, já de modo mais compactada nesse contraponto, né? E eu me lembro que uma professora foi me tirar de sério em relação a isso, só que não tirou. E eu falei, olha, não, gostei da reforma, mas não, porque esse governo, né, governo quer desmantelar a educação, eu não vou ter mais aula. Eu disse assim, não vai ter mais aula? Mas por quê? Aí foi quando vê nessas informações. Por isso que quando a gente fala para as pessoas lerem texto, leiam mesmo, porque lá você vai buscar informações que outras pessoas não viram. E pode ser que você veja da mesma forma que eu vi. Por mais que eu tivesse falado aquilo, a pessoa não tinha lido ou leu bem por alto e não conseguiu compreender essa informação, né? Ah, citando um exemplo aqui ótimo, que parte de vocês devem querer me matar por conta disso, eu preciso citar a questão da Bíblia, né? A Bíblia, como, né, é um livro já antigo, que pauta a religião, pauta também um pouco a nossa sociedade em si, e lá tem alguns conteúdos que são implícitos, nos quais ninguém compreende. Até às vezes eu vejo eu vejo mulheres fervorosas defendendo a Bíblia, assim, gente, não pode, não pode, tem que dar um livro da Simone de Beauvoir para essa mulher para ler, né? E por quê? Porque tem muitos elementos machistas e misóginos na própria Bíblia, né? E por quê, né? Porque tem várias situações no qual a mulher ela é, ela é, esqueci o nome da palavra, mas ela é, baixa guarda, esqueci o nome. Submissa aonde ela tem que ser submissa ao homem, ela não pode ter vontade própria, né? Nós sabemos hoje que a nossa população ela tem mais mulheres chefiando lares do que homens, né? Por N motivos, seja ela porque ela está trabalhando e ele não, seja porque ela é mãe solteira, enfim, por N motivos, não há como dizer isso, né? E ver uma mulher que corrobora aquilo que está escrito vai meio contra quem ela é, né? Então, por quê? Porque implicitamente, eu tenho que dizer como o texto que está escrito lá, implicitamente tem muitos elementos machistas, tem muitos elementos misóginos, né? Misoginia é o ato de rebaixar ao máximo a mulher, né? E vocês podem ver que a maioria das pessoas que são ou criticadas ou punidas são mulheres lá, né? Por quê? Porque é uma visão machista do que é o mundo, ou o que era o mundo daquela época, né? De quando eles foram construídos aqueles textos. Então, quando você consegue entender que esses elementos são errados, ou não vou dizer que são errados, mas esses elementos são misóginos, você consegue ter uma leitura implícita daquilo que está escrito. Vou escrever aqui, submissa. É que eu não estava vindo daqui atrás. Então, isso que chamamos de informações implícitas no texto. Eu dei 2 exemplos para vocês verem como, até mesmo na própria informação
falada tem essa questão da implicidade, né? Onde o que você vai falar, você precisa ter elementos que possam fazer a formação mental da pessoa, da mesma forma que vai ter outras informações em textos, né? A melhor onde aparece isso de forma explícita e implícita são os editoriais de jornais, né? Por quê? Porque o editorial de jornal vai escancarar o seu apoio, mas vai trazer alguns elementos, especialmente de crítica, no qual você precisa apurar para poder entender aquilo que está escrito, né? Não é apenas uma mera crítica. Tem uma construção de crítica que pode levar a um outro entendimento também. Tá? E por último, e a mais importante, e que tem tudo a ver com a interpretação de texto, é a análise do discurso. Né? Porque a análise do discurso, como o nome diz, é uma análise onde você vai avaliar aquilo que foi escrito ou dito. Né? Então, essa análise, ela precisa minimamente utilizar, aliás, minimamente não, ela tem que usar o mínimo, não minimamente, o mínimo dos seus conceitos interiores, do seu capital cultural. Tudo vai estar permeado com os seus conceitos, né? E isso vai só ser feito de modo efetivo quando você consegue ter uma abstração de não escolher lados, né? Mas consegue pegar elementos de ambos os lados para poder chegar no meio termo, né? Então, para análise de discurso, a gente usa a própria língua, né? Porque a nossa língua ela é uma língua que é extremamente conotativa, onde é permitido você brincar com as palavras para que a gente possa compreender o mundo em si. Sim, a Paula Fernandes errou. Nunca vou esquecer isso. Vou sempre lembrar que a Paula Fernandes errou. A língua portuguesa ela é tão harmônica que ela permite que você consiga analisar até mesmo a sonoridade da língua. Lembra que eu falei que quando você escuta algo e não soou legal, nossa, parece que está errado. Pode ter certeza, está errado. Então, a nossa língua é muito rica por conta disso, né? Ela não tem o nome de última flor do Lácio, né? Lácio, para quem não sabe, é latim, né? Lácio é uma região na Itália, que é onde justamente surgiu o latim, né? Latim significa Lácio em latim, curiosamente, né? Então, a nossa língua ela é harmônica a ponto de que a gente escuta algo está errado. E está errado mesmo. Lucas. Então, a nossa análise ela não deixa de visualizar a construção do nosso idioma. Né? E o nosso idioma ele vai trazer elementos para serem construídos com as informações de modo coerente. Lembra lá da coerência? Onde algo que está aqui precisa combinar com algo que está aqui. Porque se não combinar, tem uma falha. Então, a língua não está sendo utilizada corretamente, ou você não está usando de modo correto o que são essas informações. O enunciado e a enunciação, ele se remete a como eu vou apresentar determinadas informações, né? Eu vou dar um exemplo ótimo. Quando vocês puderem, a Tia ficou, ela vai até hoje, eu já não gostava dela. Quando ela falou isso no Fantástico, eu falei assim, gente, eu quero dar na cara dela. É isso, eu quero dar. Eu vou preso pela Maria da Penha, mas eu quero dar na cara dela. Até hoje, eu ainda fui no Twitter, ela me bloqueou. Eu falei, isso que eu citei, coloquei um monte de coisa lá, ela me bloqueou no Twitter. Lucas. Oi. Então, assim, na análise, a gente em nenhum momento fala referente à nossa opinião sobre, sei lá, o tema do texto. É realmente para analisar se ele está bem escrito, é isso? A análise do discurso? É. Não só para analisar que está bem escrito, mas analisar que está bem construído. É diferente esse sentido de escrito para construído. Na própria língua portuguesa, a gente aprende primordialmente duas disciplinas que elas são complementares, mas elas são antagônicas em ideias, né? A primeira é a morfologia, né, que é a morfossintaxe, que se refere
exclusivamente a forma como a palavra ela é construída, como ela é usada dentro da frase, quais são as suas classificações, tanto gramaticais quanto sintáticas, onde eu posso utilizar. E nela, na morfossintaxe, a base dela é a norma padrão, a antiga norma culta, na qual eu preciso falar corretamente, na qual eu preciso escrever corretamente. Mas eu tenho lá em linguística a mesma coisa, só que lá diz o seguinte, que o mais importante é se fazer comunicar. E isso implica você poder falar errado, né? É por este motivo que é aceito a gente falar de forma tão coloquial, uma forma mais comendo S, comendo R, que chama de familiar, né? E assim, aquela bem problema, né? Né? Errar palavras, até mesmo propositalmente. Por quê? Porque o mais importante na linguística não é você falar corretamente, mas se fazer entender. E até mesmo quando você se faz entender, tem a questão da harmonia, né, da sonoridade. Até porque a nossa língua é uma língua que usa muitos sons abertos, né? A gente baseia-se sempre na construção de consoante mais vogal, então são conceitos abertos, né? Para que haja combinação de sons, né? Combinações mais harmônicas, né? Diferente, por exemplo, do inglês, onde, por exemplo, a palavra pensar, eu tenho 5 letras e só uma é vogal, né? Que é a palavra think, né? Então ele tem um som mais travado, mais é, mais construído, não tão aberto, mais fechado, né? Então, basta vocês verem que quando você. É até engraçado, quando alguém fala errado, a gente gosta. É verdade, o pior de tudo é isso, a gente gosta, porque até mesmo nisso tem uma certa sonoridade. Mas, quando a pessoa fala errado, a gente também sente, quando fica muito carregado. Fica muito carregado, não tem como fugir disso, porque a língua ela é harmônica. Ela é completamente harmônica. Tá bom? Tiene, você entendeu dessa parte? Eu entendi sim, Lucas, agora eu entendi melhor. Então, ela vai usar os dois. Tá? Mas o mais importante é que haja a forma como você vai analisar aquilo que está sendo dito ou escrito. Né? Então, a língua ela vai usar muitos elementos. Né? É só vocês pararem para pensar que quando vocês leem falando mentalmente. É que a gente não percebe, porque a gente entra no automático. Mas a gente lê falando mentalmente. Então, o enunciado e enunciação é a forma como vai ser apresentada. Né? Eu ia falar até de um exemplo que é ótimo. Eu vou até mostrar para vocês porque eu adoro. É um site, gente, que quando eu vejo, aparece para mim no Google, quando eu quero ver algumas notícias, eu falo assim, gente, pode? Como pode isso aqui funcionar? Porque é muito ruim. É Otego. Eu vou mostrar aqui para vocês, porque eu acho muito engraçado esse site. Eu faço jornalismo, né? E esse site, gente, esse site, ele é terrível. Eu não me conformo. Eu não me conformo com esse site. Vou pegar aqui olha aqui, vou usar essa aqui. Ó. Como eles usam essa questão do enunciado para poder ter uma coerência ou não. Né? Olha essa notícia aqui. Ó. Luciano Huck, casado há quase 20 anos com Angélica, dá fim com revolta e confirma explosão. Ponto final. A ideia nesse enunciado, gente, vamos analisar esse discurso aqui. A ideia nesse enunciado é que ele se separou da Angélica, ele não gostou de algo e foi a porra, né?
Só que quando você entra aqui, ó, eu nem li a notícia, já sei que não é bem assim. Olha lá. Luciano Huck derrubou a cena nas redes sociais com declaração. O apresentador Luciano Huck voltou a roubar a cena nas redes sociais ao se manifestar sobre um dos assuntos mais falados do momento, a vacina contra a Covid-19. A doença causada pelo novo coronavírus tem se agravado e o quadro no Brasil não é promissor. Até o momento, o país não tem nenhuma vacina aprovada e tem recebido diversas críticas. Até aqui, estamos vendo aqui onde está a coerência disso. Está vendo, Tchê? A coerência, analisando o discurso, já não tem coerência, porque está lá com uma notícia, um enunciado bem bombástico. Né? Na tarde desta quarta-feira, 16 de dezembro, Luciano Huck decidiu se manifestar sobre os atos contra a vacina da Covid-19 e surpreendeu com seu posicionamento. Eu vou tomar vacina, minha família vai tomar vacina, recomendo que as pessoas tomem a vacina e ponto final. Escreveu ele em seu perfil oficial no Twitter. Apesar dos elogios, Luciano Huck também acabou sendo atacado. Vale dizer, há rumores que o apresentador da Rede Globo esteja se preparando para entrar na vida política. Caso aceite o cargo, ele perderá seu contrato fixo com a Globo. Olha lá. Até aqui, ó, essa aqui seria informação. Vai começar uma subinformação aqui, que eu vou ler também. Mas aqui você consegue ver onde está a coerência com isso aqui. Porque todos os elementos, olha lá, até aqui, ó, ponto final, está dentro desse texto principal. Aqui, ó, ponto final. Está vendo o que é falta de coerência? Está vendo qual é a necessidade de analisar esse discurso? Aí, quando você vai ler essa notícia aqui, da crise do casamento, você vai ver que é besteira. Eu já sei porque a OTV Foco é sempre horrível. Olha lá. Angélica e Luciano Huck recentemente falaram da família e entregaram que nem tudo é perfeito na relação. É normal. Tem suas questões, alegrias, sonhos, decepções. Não existe a família Doriana. A gente é de verdade. A vida é boa quando tem altos e baixos questionamentos. Nossos filhos questionam muito a gente. Angélica ainda abriu o jogo sobre seu trabalho e demonstrou gratidão. Sempre fui grata pelo meu trabalho. Tenho pequenos orgulhos de coisas que eu já fiz, mas não penso. Eu sou o máximo, único. Nada disso. Quando eu falo que alguém que eu admiro gosta do meu trabalho, por exemplo, eu fico orgulhosa. Aí acaba a notícia. Me respondam, gente, aí. Cadê a coerência desse enunciado? Vamos analisar esse discurso. Deu para entender? Deu para entender como é que é a importância da análise do discurso nesse caso? É isso que a gente fala quando é preciso entender a questão até mesmo da própria língua. Ali eles não mentiram em nenhuma parte do texto, né? A questão é como eles fizeram algumas informações implícitas, até indica falar isso, ficarem mais evidenciadas e que não tem nada a ver. Né? Só que isso só vai aparecer quando a gente analisa o discurso, o que está escrito. Então, chama-se interpretação de texto. Eu citei especificamente esse site porque eu volto e meia, que aqui tem o Chrome, até mesmo no celular, né, meu celular é Android, ele aparece, eu gosto de ver as notícias que aparecem no Google Notícias. Mas eu tenho um ódio quando aparece o TV Foco. Porque eles usam de informações bombásticas, assim, esses anunciados bombásticos, para poder dar uma informação besta, né? Uma informação que não é relevante, que não tem o mesmo tipo de sentido. Falta coerência no que está escrito, né? Então, é um tipo de informação que, quando a gente analisa, quem tem bom conceito de análise de discurso, pega um texto desse e fica irritado, porque não tem coerência, né? E é o meu caso. Eu odeio esse site, odeio. É do aquele cara que participava lá da Kátia, na Bandeirantes. Arontura, era dele, esse site é dele. Então, quando eu vejo Arontura alguma coisa, eu assim, nem vou ler porque é um balaio só. Né? Só que na análise de discurso, eu consigo ver a ideologia, as práticas sociais e as práticas discursivas.
que isso é um excelente exemplo também. Isso aqui eu dei um exemplo ruim, inclusive, tá? Um exemplo de como é ruim não analisar esse discurso, né? Como não fazer a interpretação de texto. Por quê? Lembra que eu falei da cadê aqui? A leitura e interpretação de gêneros textuais digitais, que são os novos formatos daqueles gêneros textuais, que a gente utiliza elementos que não são apenas escritos. Imagina você ver uma imagem, uma notícia embaixo dessa, né? Isso a gente chama na linguagem da internet, de rouba-clique, né? São sites que prezam pela quantidade de cliques. Quando você clica num link dessas informações, ele gera chamados de audiência, né? Por mais que você não leia. Então, por isso que eles dão essas coisas mais sensacionalistas, porque quando ele vai fazer medição com outros sites, vai mostrar que ele tem mais apelo por quantidade de cliques que é dado nesse site, nos links, né? Quantas pessoas vão. E quando você pega uma notícia dessa e não faz a análise do discurso, você passa a acreditar naquilo que está escrito. Como é que começou especialmente as fake news, né? Eu, por exemplo, nas redes sociais, né, na leitura e interpretação de gêneros textuais digitais, eu comecei a reparar nas datas das publicações das notícias que estavam lá compartilhando. E eu via que aquelas notícias, apesar de ser verdadeiras, elas não eram atuais. Eram factoides de tempo distinto, né? Quando algo aconteceu. E você vê que volta e meia essas informações elas acabam retornando. Ou seja, aquela notícia que é verdade, ela acaba se tornando uma fake news pelo fato de ter sido inserida erroneamente dentro de um contexto. Lembra da situacionalidade que eu falei lá no início de hoje, que representa bem a ideia daquele momento? É muito comum vocês pegarem algumas notícias, por exemplo, da Folha, do Estado, do Globo, da Globo ou do UOL, com alguns discursos assim meio quase que parecido não de ódio, mas alarmistas. Quando você vai clicar nesse link, a primeira coisa que você tem que ver é a data de quando ela foi publicada. Por quê? Porque isso vai mostrar que, na verdade, você está alimentando uma ideia diferente daquela que deveria estar desmistificando. Né? A mesma notícia que é dada num dia, ela pode ser desmentida no outro. Ou, pela internet, a mesma notícia que é publicada hoje, às 20h52, ela pode ser desmentida às 20h54. Uma prova disso, gente, eu nunca vou esquecer aquele. Vou compartilhar depois também um vídeo do Amin Kader, quando ele morreu. Porque a Record compartilhou que ele tinha morrido, né, de manhã, né, um programa nacional, todo mundo chorando, quando de repente encontra o cara e estava correndo no caçador. Então, isso chama-se saber tratar essas informações. Da mesma forma que a gente trata as informações que a gente lê, que a gente gosta, a gente tem que fazer isso não só naquilo que a gente gosta, em tudo da nossa vida. Então, Lucas, oi. um exemplo muito comum de ter em rede social é quando alguém compartilha alguém desaparecido, e muitas vezes eu vejo pessoas compartilhando, só que antes de eu compartilhar para ajudar, eu procuro olhar quem compartilhou o primeiro, né, para ver o histórico de conversa. E a maioria já foi encontrado, sabe? Já teve alguma solução já. Eu sei, eu sei. Eu nunca compartilho. Porque que aparece muito para mim, não só de gente que sumiu, mas de animais. E as pessoas, elas só vê assim, perdi, vou compartilhar porque eu preciso fazer uma moção boa no mundo. E, na verdade, fazer uma ação boa no mundo não basta apenas dar um clique. Ainda mais hoje, tendo essa interpretação desses gênios digitais. A gente tem que tratar a informação. E tratar a informação é fazer, de fato, a interpretação. A busca por mais informações, Tiene, como você mesmo falou que faz, já é um tratamento de informação, já é uma interpretação correta do que se é um texto.
A Vanessa colocou aqui, esses dias eu falei uma pessoa, era de 2018. Eu compartilhei esse ano porque era uma pessoa muito próxima a mim e ela era de uma vizinha dela, então aí eu compartilhei. Eu até coloquei porque o meu namorado trabalha em São Caetano, né? E a pessoa de São Caetano, eu falei, olha, compartilha porque é de São Caetano, né? E foi hoje que a pessoa sumiu. E depois, de fato, acharam, daí ainda coloquei lá, gente. Eu cliquei lá, não, coloquei não. Eu excluí a postagem do meu feed, né? Fui lá, comprei a postagem e excluí. Porque isso acontece justamente quando você simplesmente não trata essas informações, você não faz a interpretação, você não faz a análise do discurso, você não procura as informações implícitas que estão no texto, é que chamamos de ruídos de informação. Tá bom? Vocês têm dúvidas relacionadas ao conteúdo de práticas, ó, de interpretação de texto? Não, Lucas, nenhuma. Também não. Então, foi bem explicado. Então tá bom. Então, gente, chegou ao final dessa aula. Agora, semestre que vem, as aulas devem, historicamente, as aulas começam lá no meio do mês de fevereiro, né? Vamos só vamos situar como nós estamos hoje, né? Nós estamos numa pandemia e, tecnicamente, no meio do mês de fevereiro do ano que vem, nós temos o carnaval. Só que o carnaval não é feriado e não vai ter carnaval, né? Ainda mais porque ainda vai estar no início da vacinação contra a Covid, ainda vai estar na primeira fase, vai estar na segunda parte da primeira fase. Então, eu ainda não sei exatamente, tá? Então, eu não sei quando é que começa, mas é bem provável que comece ou no dia 8 ou no dia. Ah, não. Não vou falar dia 8, não, porque 8 é segunda. Deixa eu ver aqui. 8 é segunda. Ou vai ser no dia 10 ou no dia 17, né? Então, só que essa informação eu devo ter lá para o final de janeiro, tá bom? Já podem fazer a rematrícula para o ano que vem, quem quiser, já está aberta, tá bom? Só reforçando uma outra informação, aliás, duas, né? Se vocês tiverem problemas com faltas, que deve aparecer nas próximas semanas, não se desesperem, não xinguem o Lucas. Só manda uma mensagem para a Kátia, falar, Kátia, sou fulana, eu era segundo semestre, primeiro semestre do ano passado do curso de pedagogia. O Lucas falou que mandou, né, a presença manual, mas não foi contabilizada, que aí eles vão pedir para serem inseridas, de fato, as presenças, mas ninguém está com falta, tá bom? Ok, obrigada. Então, não precisa me xingar, só mandar uma mensagem para a Kátia, para o Pedro, só lembrando que eles não respondem na hora, entra na ordem lá de chamadas, mas eles vão respondendo, tá bom? Uma outra informação é que o grupo fecha agora no final do ano, eu vou fechar ele, final da semana, acho que na sexta-feira, no sábado, eu devo fechar ele, e aí a gente só abre no que vem para a gente aproveitar Natal e Ano Novo, descansar a mente, né? Dar aquela relaxada. E, por último, na segunda-feira que vem, reforçando, estarei lá no Polo para poder dar um presentinho para vocês de Natal. Quem não puder ir, não tem problema. Vou deixar lá com a Kátia, com o Pedro, só conversar com eles lá quando é que pode retirar. Ficar lá na frente. Não vamos conversar muito, é só dar uma cotovelada para poder justamente não aglomerar, porque afinal de contas, eu sou grupo de risco e não podemos também nos expor, né? Afinal de contas, estamos na rua. Tá bom? Ok, Lucas, muito obrigada, boas festas e um ano cheio de luz, muita saúde e chuva de bênção nas nossas vidas. Com certeza, para todos nós, Todos que em nós. 2021 Obrigada a todos aí. vai ser o máximo. Ô, Lucas, só tirar uma dúvida, eu perdi bem o comecinho da aula, vi você falando alguma coisa de prova, são as de recuperação que estava falando, alguma coisa? São as de recuperação, elas têm que ser feitas hoje, né? Para todas as disciplinas que você não atingir 1.500 pontos, nem na primeira, na chamada, nem na segunda, tá? Se por algum motivo você atingiu e abriu a prova, não passa. Por quê? Porque a prova é algum erro de sistema.
porque nem será contabilizado. O sistema vai contabilizar, ele contabiliza automaticamente a prova de 1.500 pontos. Ah, ok. Muito obrigada. Gente, boas férias para todo mundo. Obrigada, Lucas, pelo mais esse semestre aí. Muito bom. Adoro suas aulas. Fiquem com Deus e saúde aí para todo mundo. Se cuidar. Obrigado. Também gosto muito de vocês. Espero que ano que vem consiga voltar para a gente ter presencialmente. Eu gosto mais em loco. Não gosto. Está todo mundo ansioso. Pessoalmente é sempre melhor, tá bom? Com certeza. Boas férias para todos, saúde para todo mundo e paz. Amém. Boas festas para vocês. Bom ano novo. Que tenha muita saúde em 2021 para todos nós. Muito trabalho, muito dinheiro, muito amor. Tá bom. E nessa ordem, muito trabalho e dinheiro, tá? Porque, ao contrário do que algumas pessoas não gostam, quando eu falo que é trabalho primeiro dinheiro, porque quando a gente trabalha, a gente tem dinheiro todo mês. O dinheiro, quando só tem o dinheiro, ele vai gastando. Agora mudou a ordem. Muita saúde, muito trabalho. É dinheiro depois. Isso. A gente tem que ter dinheiro todo mês. Tá então, bom. Até 2021, gente. Se Deus Eu quiser. Até segunda-feira. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.